A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2024 a revista aqui da Igreja Assembleia de Deus, que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta revista é da classe dos adultos e nós estamos estudando, nessa oportunidade, estaremos estudando a lição de número 7. Esta lição de número 7, irmãos, ela vai ter como tema o perigo da murmuração. Lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada Nossa Carreira. Então, se você perdeu alguma lição e quer ir lá dar uma consultada, porque uma vai puxando a outra, é só você acessar o nosso canal aqui, se inscreva, compartilhe, ore por nós para que a palavra do Senhor ela alcance mais vidas. Quero aqui já fazer menção também, irmãos, a respeito desta temática aqui, que nós estaremos estudando hoje, que a murmuração, ela antecede o que? O autor da revista, ele pontua aqui pra gente que este assunto que nós vamos tratar aqui, esta murmuração, ela antecede a incredulidade, ou seja, a falta de fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas aí eu te faço uma pergunta, E nas situações difíceis, na situação complicada, por exemplo, como os irmãos ali, a população em geral do Rio Grande do Sul está passando, É difícil, você não reclamar, que é o que significa essa palavra, não murmurar, Então, irmãos, a gente tem essa consciência, estudando essa temática aqui, é só a misericórdia do Senhor, que nos ajuda a nós nos evitarmos este pecado da murmuração e continuarmos na nossa caminhada. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 10, o seguinte texto: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nós vamos estudar, o que a murmuração, quando se torna hábito na vida de uma pessoa, ela acaba levando esta pessoa. A verdade prática, ela diz assim, a prática da murmuração, enfraquece a vida espiritual, primeiro item aqui, acaba com a comunhão da igreja, segundo item, e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Aqui eu estava pensando numa seguinte pergunta, quem tem promessa de Deus não morre? Aquele povo do deserto que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui nesta lição para estarmos estudando, todos eles saíram do Egito com a promessa de Deus, mas todos alcançaram a promessa de Deus? É uma pergunta para nós refletirmos sobre essa temática de que alguns falam assim, quem tem promessa de Deus não morre. O importante é assim, a gente tem promessa de Deus, mas continuarmos o que? Na brecha, continuarmos na vontade do Senhor para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Nós temos como leitura bíblica em classe aqui, lá em Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao 7, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. Nós estaremos fazendo menção agora. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão, até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia que pararam de colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito,
e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Aí lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então aqui nós vamos estar estudando esta temática, condizente ali àquele povo. E nós vamos fazer menção aqui que 3 dias após a saída do povo do Egito, eles já pararam ali perante aquelas águas ali que eram amargas e já começaram a murmurar ali, a respeito daquela situação ali. Nós vamos estar enfatizando na nossa aula de hoje. Nós temos 3 objetivos para esta lição. O primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. O segundo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, ou seja, na Nova Jerusalém. Então, como parte motivacional aqui da nossa aula de hoje, o autor da revista ele enfatizou: a nossa fé deve estar alicerçada em Deus, para que quando nos encontrarmos diante dos obstáculos em nossa caminhada espiritual, não venhamos murmurar, reclamar, mas termos atitudes e palavras que glorifiquem ao Senhor. Aqui eu também quero fazer menção de um versículo lá em João, capítulo 16, no verso 33, diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, nesse contexto aqui, é a nossa caminhada espiritual que está envolvida. Por quê? Porque ela vai nos levar à vida eterna. Aqui, nesta vida aqui, terrena, todos nós temos nossas aflições, nossas preocupações, nossas situações difíceis. Mas se nós estivermos alicerçados com a nossa fé no Senhor, o bom ânimo é resultado da fé, da certeza de que não estamos sozinhos. Eu passo situações difíceis, preocupantes, você passa situações difíceis e preocupantes. Nesta vida aqui teremos aflições, mas vamos tratar desta temática aqui no sentido da nossa caminhada espiritual. E gosto sempre de frisar, é uma oportunidade para estar falando aqui. Aquele que murmura afasta a bênção do Senhor. Agora, a gratidão, ela atrai a bênção do Senhor, Nós conhecemos a história ali do povo do Egito, que saiu do Egito e passou 40 anos andando em círculo. Então nós já podemos aplicar uma lição aqui ao meu modo de ver. Aquele que murmura, a vida fica andando em círculos, patina, não vai para frente, E nós devemos ter sim a nossa fé alicerçada no Senhor, porque com a certeza de que as coisas estão sob o controle dele. Amém? Nós vamos caminhar agora para a nossa parte de introdução da aula de hoje. E na introdução nós vamos estudar aqui então que o pecado da murmuração é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade, como nós já havíamos comentado no início da aula. Começa a murmurar, a fé começa a diminuir, a incredulidade começa a tomar conta, e sim, essa incredulidade, ela anda junta com o quê? Com a murmuração. Por isso, irmãos, nós temos que estar o quê? Alicerçados na palavra do Senhor. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai nos trazer o seguinte versículo ali, fazei todas as coisas sem murmuração. Como eu falei, a murmuração ela afasta a bênção do Senhor da nossa vida. Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. Cada tópico desse tem o seu subtópico, como que é de costume aqui. Nós sempre procuramos trazer uma aula simples, uma aula prática, uma aula objetiva, uma aula com aplicações para a nossa vida cotidiana. Amém? Então aqui, irmãos, podemos já trazer aos irmãos o primeiro tópico. Esse primeiro tópico tem como tema a murmuração na Bíblia. Aqui nós iremos estudar o que é murmurar,
o comportamento dos murmuradores e, num terceiro subtópico, o crente murmurador. Vamos ao primeiro subtópico, então, já enfatizando que a nossa palavra-chave para a lição de hoje é murmuração. Então, o primeiro subtópico, ele diz assim, que esta palavra murmurar, ela significa resmungar, ela significa queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. Também podemos dizer que, de acordo com essas palavras aqui, com estes sinônimos, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. E nem Deus escapa desse tipo de pessoa que tem esse hábito de murmurar. Olha o que diz lá no Antigo Testamento, em Números capítulo 14, no verso 36. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Ou seja, aqui nessa passagem, nós sabemos que Moisés envia ali os espias, né? E aí somente 2 voltam e falam, não, a terra é boa, tem gigante lá, mas maior é o nosso Deus que nos prometeu aquela terra ali. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que aquelas pessoas aqueles espias que voltaram murmurando, a Bíblia diz que eles inflamaram toda a congregação, ou seja, a Bíblia vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, qual tem sido o nosso comportamento em relação a esta temática que nós estamos estudando aqui, que é sobre murmurar? Ainda lá em João capítulo 7, no verso de número 32, olha o que a palavra do Senhor diz. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então aqui, palavra do Senhor, em todas as épocas aqui, nós vemos esse tipo de pessoa, esse tipo de situação aqui de murmuradores. Então, o que é murmurar? Murmurar é resmungar, é falar cochichando, é o que mais? Dizer algo em tom baixo, como a revista trouxe aqui. E o que? O perigo da murmuração se nós ficamos do lado, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, de repente, essas más conversações a gente pode encaixar aqui como que? Como coisas murmuradas, coisas ali faladas em tom baixo, faladas ali, vamos falar assim, no português nosso aqui, as escondidas ali, falar baixinho. Então, nesse contexto, a gente já pode caminhar aqui para o segundo subtópico, que diz o comportamento dos murmuradores. Como que é o comportamento dos murmuradores aqui? Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O autor da revista pontua aqui, muito bem explicado aqui, comportamento inconveniente, sarcástico, um temperamento inquieto. Podemos trazer aqui 2 referências aos irmãos também, sempre comparando o Antigo Testamento e uma referência do Novo Testamento. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 16, no verso 11 e o verso 12. E o Senhor falou a Moisés dizendo, lá no verso 12, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Nesse contexto, o versículo continua, vou dar uma paradinha aqui. Por quê? Porque nós vamos ver no decorrer da nossa lição que Deus ele atende às nossas necessidades, porém ele abomina esse tipo de situação, aquele que usa a sua boca para falar coisas indevidas, nesse sentido aqui, para estar murmurando. Ainda em Lucas capítulo 15, no verso 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha aqui, então nesse sentido aqui, murmuração, até falar mal da vida alheia. Nós também temos uma referência aqui, irmãos, lá da igreja,
lá quando em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7, vou fazer referência aqui ao verso de número 1, diz assim, ó: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. E o versículo ali continua dizendo, o texto continua falando que aí foi necessário ali que se fizesse separação, né, entre aqueles que iriam orar, aqueles que iriam cuidar da mesa, naquele sentido ali quando foram separados ali os diáconos. Mas o que aconteceu? Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, ou seja, houve uma reclamação. As coisas não foram acertadas de uma maneira clara. Não, houve uma murmuração ali neste sentido que nós estamos trazendo aqui aos irmãos, de reclamação. Então, podemos dizer que precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer, como nós vemos lá na nossa leitura, na nossa verdade prática, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Você já ficou, ou você já conhece alguém, né, que você pergunta para ele hoje assim, como você tá? Ah, não tô legal. Aí você passa uma semana, você pergunta de novo, como que você tá? Ah, não tô bem. Passa mais uma semana, um mês. Ah, as coisas só tá indo de mal a pior. É a pessoa aqui, negativa, né? Esse tipo de situação também vai levando a um negativismo, tanto da nossa saúde espiritual, como da nossa saúde emocional, como física. Não estou falando para você se afastar desse tipo de pessoa, mas que possamos, né, ter a direção de Deus para estar orientando esse tipo de pessoa. Viver só reclamando também não vai adiantar nada. E às vezes surge até aquelas situações assim, né? Ah, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Só que aí você olha, né, e fala, mas o que essa pessoa já construiu para poder estar fazendo uma crítica construtiva? Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que ter um certo discernimento, né, principalmente da parte do nosso Senhor, para estarmos aí lidando com essas situações. O terceiro subtópico, ele vai falar, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração, ou seja, não pode tornar um hábito essa prática. Nós somos seres humanos, somos falhos, uma hora ou outra você até reclama de uma situação ou outra, né? Às vezes, não estou aqui sendo hipócrita, irmão, e não dizer que é difícil, você vê algumas injustiças, vamos falar assim, que são, vamos falar às vezes, voltadas para nós, aí você pergunta, você se questiona, né, por que, Senhor? Né? Ou às vezes até passa um pouco do limite, porque somos humanos, mas o importante é o que? Nós vamos ver também no conteúdo da nossa lição, termos a humildade para estar entendendo se aquilo ali é válido, se aquilo ali não é válido, e também fazendo o quê? Uma autoanálise, mas o importante é o quê? Mantermos a nossa fé e crer que Deus ele está no controle de todas as coisas. Porque o autor da revista pontua aqui, não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Qual o pecado? Da murmuração. Viver, tornar esta prática, né, na sua vida, tornar isso um hábito cotidiano. Olha só que nós temos que ter, nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, no verso 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, não cabe, né, a um crente cheio do Espírito Santo, né, fazer da sua vida o ato da murmuração. Alguém vai falar assim, nossa, essa pessoa aí só reclama de tudo, ou pessoa negativa, como nós já vimos aqui no contexto da nossa lição. E olha, irmãos, que forte essa parte aqui, não é possível o crente murmurador ser alegre, ser bondoso e agradável por meio de sua atitude,
visto que a sua alma está doente. Lembra lá que a gente comentou? Faz mal para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e para a nossa vida física. Não tem como você estar alegre se vive reclamando. Não tem como você ser bondoso, misericordioso, se você vive murmurando. Não se torna um comportamento que inoportuno, inconveniente. Você passa a ser uma pessoa desagradável. Não tem como você ser agradável se você só vive reclamando, né? Só vive murmurando, só vive cochichando, falando baixo aos cantos. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nesse tipo de situação a alma está doente. E a alma é responsável por quê? Pela parte sentimental do ser humano. Então, neste primeiro tópico, nós temos como resumo: murmurar significa resmungar e reclamar, e o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição, ou seja, negativismo na vida e falta de fé, né? Nós já vimos aqui que ela antecede o quê? A nossa crença em Deus. Então, a murmuração, ela antecede, né, a incredulidade. Vamos caminhar agora para o tópico de número 2, que tem como tema: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, vamos aqui ao primeiro subtópico: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Aqui nós vamos falar como lá o povo lá se levantou contra a liderança. Deus escolheu Moisés e seu irmão para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Lá isso em Êxodo capítulo 7, versículos 1 e versículo de número 2. Vou enfatizar o versículo 1. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Enfatizando aqui que Deus havia escolhido os dois ali, o próprio Deus. E aí, após experimentar grande livramento, que é assim que normalmente acontece, a murmuração, ela nos cega a ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão. Aqui, antes de trazer aqui aos irmãos Êxodo capítulo 16, no verso 2 e 3, que o autor da revista pontua, se os irmãos voltarem um pouquinho lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 24, os irmãos vão ver que 3 dias depois de serem libertos ali da escravidão, diz assim o texto em Êxodo 15, 24, o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber quando eles chegam ali e as águas são amargas? Então 3 dias depois de ter um grande livramento, eles já começaram a murmurar. E lá em Êxodo capítulo 16, no verso 2 e 3, diz assim, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Olha o verso 3, porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome a toda essa multidão, como nós já fizemos menção também na nossa leitura bíblica em classe. Então aqui, irmãos, percebemos que a murmuração sucede, como nós já citamos, a incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, ou seja, a prática da murmuração, né? Você deixa de acreditar em Deus, que Ele está no comando e no controle de tudo, e começa a reclamar, começa a murmurar, e isso começa a gerar o quê? Uma incredulidade. Ao subtópico de número 2, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, lá em Êxodo capítulo 16, no verso 4, como nós fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe. Então aqui, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe o que precisamos e necessitamos. Ele atendeu o povo ali, mas ele disse, né, Moisés, tem chegado a mim a murmuração desse povo. Então, olha só essa parte que é importante para a gente estar frisando aqui. É muito melhor nos dirigirmos a Deus de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 4, no verso 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, importante sim, irmãos, reconhecermos com humildade que nós somos falhos, que nós não enxergamos, né, um palmo à frente da nossa vida futura, vamos falar assim. Deus não, Ele enxerga tudo, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então Ele sabe
todas as coisas. E aqui ainda, irmãos, falando sobre a murmuração contra Deus, os irmãos há de se lembrar, lá em 1 Samuel capítulo 8, versos 6 e 7, quando o povo ali ele pede um rei para Samuel, e aí o próprio Samuel se entristece, aí o próprio Deus chega e fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então é um perigo, irmãos, isso aqui de você se murmurar, que é o termo aqui, ó, de você ficar falando baixinho pelas costas por aqueles que Deus colocou para fazer a sua obra, né? Deus, ele fala assim: eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. Mas se você for analisar na palavra do Senhor, Deus sempre, né, levantou um homem, levantou uma mulher para poder estar fazendo a sua obra. E se você passa a crer que aqueles que estão fazendo a obra não são levantados por Deus, isso aí passa a ser também, na minha opinião, uma incredulidade de nossa parte. Se eu olhar para o meu pastor e achar que não foi Deus que colocou ele ali, será que eu não estou sendo incrédulo nessa parte? Só um comentário aqui de minha opinião aqui. Tudo bem? Respeito todas as outras opiniões, mas é um pensamento aqui que Deus me deu neste sentido aqui de se levantar contra líderes e contra o próprio Deus. Nós temos outro exemplo aqui, quando Jesus ele se apresenta ali a Saulo, ele diz: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo a Jesus naquele contexto. Só que aí nós aprendemos o quê? Que quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus Cristo, persegue a própria pessoa do nosso Senhor. Então, no terceiro subtópico, nós vamos estudar, né, sobre uma pergunta: por que é perigoso murmurar? De tantas coisas que nós já citamos aqui, ó. Lá em Jó capítulo 9, no verso de número 4, a palavra do Senhor diz: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó, no livro de Jó, registrando aqui, ó. Então, nesse contexto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus, revela uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. Olha lá, 3 dias depois o povo reclamando, né? Saiu da escravidão, 3 dias depois estava reclamando de um grande livramento que tinha vindo da parte do Senhor. Então, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. E aí, irmãos, temos que tomar muito cuidado nos nossos dias atuais, como o apóstolo Paulo ele vem nos recomendando lá em Romanos capítulo 15, no verso de número 4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino. E ensino é o quê? Doutrina. Ou seja, temos que estar pautados na palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que a murmuração, né, Deus chegou até os ouvidos de Deus, aquela murmuração do povo, não foi algo agradável, né? Então que nós possamos tomar isso como lição para a nossa vida. Olha o resumo desse tópico, diz assim: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar a terra prometida. Aí volta a fazer aquela pergunta de reflexão: quem tem promessa de Deus não morre, né, antes que ela se cumpra? Vamos refletir, né, a respeito deste conceito. O melhor é estarmos no centro da vontade dele para que as promessas se cumpram na nossa vida. O terceiro tópico ele diz assim: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na nova Canaã celestial. O primeiro subtópico vem trazendo, lá em Números capítulo 14, no verso 29, diz assim: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então o autor da revista coloca aqui, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, como nós acabamos de ler aqui no texto, aqui, que os cadáveres deles cairão ali no deserto. E ainda podemos trazer que isso serve de exemplo, de advertência em nossa jornada, para que não adotemos
o seu comportamento murmurador, este comportamento murmurador. Então, devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. O subtópico de número 2, ele vem complementando o primeiro, dizendo assim, ó, o destino dos murmuradores. Nós já lemos 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 10, onde lá no nosso textual, Paulo, ele vem nos dizendo, ó, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aqui podemos dizer, ó, que isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Então, para concluir esse segundo subtópico, ó, a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. O autor da revista frisou, né, várias vezes esse contexto aqui, ó. A murmuração, ela é quando se tornar bom que não tenha de maneira nenhuma, nem de vez em quando, nem sempre, mas enfim, quando se torna um hábito, é um perigo para a nossa trajetória cristã. O terceiro subtópico vem trazendo os males da murmuração. A murmuração pode trazer desânimo espiritual, como nós já comentamos, contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais, também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obra carnal, conforme os irmãos podem conferir lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso de número 21, as obras da carne ali. Ó. E isso aqui, irmãos, eu não posso deixar de enfatizar aos irmãos que a murmuração, né, que não é o falar baixo, falar sorrateiro ali, não é, vamos dizer assim, o falar muitas vezes mal, criticando, né, reclamando. Então, ó, lá em Provérbios capítulo 21, no verso 23, ó, separei aqui essa referência aqui, achei importante trazer aos irmãos, né, trouxemos várias referências da revista e essas trazemos também algumas aqui que estudamos durante o desenvolvimento da aula. Olha o que diz Provérbios 21, 23, ó. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Lá em Provérbios capítulo 28, no verso 21, diz assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Como estamos usando a nossa língua? Como estamos usando a nossa boca? Que possamos, ó, abrir a nossa boca para abençoar o nosso irmão e para adorarmos ao Senhor. Amém? Então, neste contexto aqui, irmãos, que nós estudamos sobre murmuração, que Deus em Cristo Jesus esteja nos dando graça para conseguirmos, né, sair destas situações. Como volto a frisar, não é fácil, né? Não é simples, né? É até complexo, mas pautados na palavra do Senhor, alicerçados na sua palavra, Ele nos dá graça para que possamos, ou como é gostoso você conversar com alguém que tem Bíblia, né? Que você vai falar, vai pedir um conselho, leva uma situação difícil e a pessoa vai te dar uma palavra de ânimo, vai te dar um conselho dentro da palavra do Senhor, né? Isso aí faz o tratamento da nossa alma, né? Então, às vezes você chega reclamando, a pessoa, ou murmurando, porque somos seres humanos, como volto a dizer, e alguém fala, não, irmão, tenha calma, tenha fé, né? Creia que Deus, ele está no controle de tudo. Aquilo ali te traz um refrigério para a sua alma. Porque nós estudamos aqui que aquele que tem a prática de murmurar está doente, né, de alma, né, está prejudicando a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física. Então, como sinopse, né, como resumo deste tópico 3, ó, a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Como conclusão para a nossa lição de hoje, ó, nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja e também, irmãos, principalmente, ó, ao longo da nossa jornada cristã. Então, ó, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, em nossas igrejas, no nosso trabalho, ou seja, onde quer que nos relacionemos com o nosso próximo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e continue abençoando o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar
a lição de número 8. Em Cristo Jesus, quero que você tenha uma semana excelente e que Deus nos ajude, né, a nos livrar deste perigo da murmuração. Amém?